qual é a fase da vida que você está atualmente e como você está aproveitando ela. Meu nome é Laila Duarte, sou terapeuta emocional e mentora de mulheres que não procrastinam. E hoje eu vou te ajudar a como encontrar alegria e propósito em cada fase da vida. Sim, cada fase da vida traz seus desafios e suas oportunidades únicas. Daí a importância da gente entender cada momento, cada fase que estamos passando e encontrar propósito para que a gente venha crescer, desenvolver e aprender em cada uma delas. E aí veja, se for dividido as fases da vida por faixa etária de idade, a gente tem dos 0 aos 18 a infância e adolescência, dos 19 aos 30 a juventude e a vida adulta, dos 31 aos 65 a meia-idade e, aliás, até os 64, né? E a partir dos 65 a velhice. E entendemos que existe essa faixa etária de idade, mas eu queria muito focar aqui também em relação a fase da vida no âmbito de atividades, de responsabilidades, porque entenda, cada um tem um tempo, né? Eu não posso dividir aqui com, dos 19 aos 30, né, que é juventude, vida adulta, vem os filhos. Nem sempre, não é verdade? Os filhos às vezes podem vir em outra faixa etária, mas, ou até mesmo se a gente for falar da vida profissional, sempre vai se desenvolver para um e para o outro de forma diferente, em fases de idade diferente. Mas aí o que eu quero trazer aqui, falar aqui hoje, é justamente o que pode vir a acontecer na nossa vida em faixas etárias diferentes do outro, e o quão importante é que a gente viva com propósito cada fase. Que não existe o certo essa é a fase, eu preciso viver isso. Essa é a fase de que eu tenho que viver aquilo. E não existe isso, né? Cada um tem um tempo e o quão é importante que a gente viva o propósito de cada fase. E aí eu trago esse tema, eu estou falando aqui hoje sobre isso porque eu vejo muitos casos justamente de pessoas que também eu atendo, que traz justamente essa coisa da insatisfação. Né? Eu estou insatisfeita, seja no meu lar, como está a estrutura do meu lar, nos meus relacionamentos, seja na vida profissional, a insatisfação na vida profissional. E muitas vezes é porque essa pessoa ela deixou de olhar e de experimentar, né? De viver o agora, o presente. E quando a gente deixa de focar no presente, a gente tende a ficar ou no âmbito da ansiedade, que é olhando lá na frente, eu estou insatisfeita porque eu estou olhando lá na frente, e aí vem aquela ansiedade, ou então é aquela pessoa que está com culpa. E aí a culpa faz com que ela fique sempre olhando para lá para trás. E isso faz com que ela tire os olhos dela do presente. Deixe de viver o presente. Então, quantas mulheres, e aí eu falo sempre voltado mais a mulheres, porque é o meu maior público, então quantas mulheres que acabam vindo com essa insatisfação, mas que muitas vezes essa insatisfação vem do olhar para o outro, do se comparar, vem da comparação. E aí está com a família, está em casa e começa a desejar e vir essa insatisfação e querer uma vida profissional que não tem. Ou então mesmo começa a idealizar um estilo de vida que ela não tem e vem essa insatisfação, vem esse não curtir a fase do aqui e o agora. E o quão importante é que a gente entenda que tudo é fase, que tudo passa. Porque normalmente essas pessoas que vivem nessa insatisfação, e muitas vezes entram em uma depressão, é porque elas não entendem que
tudo passa. Elas realmente acreditam que aquela realidade que elas estão vivendo agora vai se prolongar para sempre, né? Ou por muito tempo. Mas normalmente elas tendem a sempre pensar que é para sempre. Então veja, é realmente tirar os olhos do presente e até imaginar o pior cenário. Mas se você começa a entender que tudo passa, porque sim, tudo passa. E a importância da gente entender que tudo passa e que nós devemos viver o presente. Porque quando a gente vive o presente, nós estamos justamente garantindo o nosso futuro. O futuro, aquilo que a gente deseja, que a gente quer viver. E a gente só pode fazer isso quando a gente realmente está presente, porque se a gente está no automático, sempre olhando ali na frente ou olhando lá atrás, a gente deixa passar. E aí o presente não, o futuro sempre vai vir com uma repetição daquilo, da sua insatisfação, né? Se você não aproveita o agora ou não faz nada para mudar o agora, de forma automática, o seu futuro vai ser também aquilo que você está vivendo hoje. Mas aí a importância da gente entender qual é a fase que eu estou vivendo agora, né? Qual é a fase? E entendo também porque já vivi a fase do olhar e eu quero viver isso e não aproveitar o que eu estava vivendo. E aí, quando o tempo passa, você faz, nossa, mas o que eu estava vivendo eu poderia ter aproveitado melhor. Mas não aproveitei por quê? Porque eu estava olhando uma coisa que eu não estava vivendo. E aí, quando eu aprendi a viver o presente, o agora, e entender que tudo passa e que no presente é que a gente tem que fazer o nosso melhor, e quando a gente faz o nosso melhor, não vai vir essa culpa no futuro. A culpa do eu poderia ter feito. Quando a gente começa a viver os nossos dias, dando o nosso melhor, fazendo com que tenha propósito cada coisa que a gente faça, lá na frente a gente não vai ter culpa, a gente não vai carregar culpa, porque a gente deu o melhor, a gente fez o melhor. A gente fez o que queria ter feito e da melhor forma. E aí um exemplo que também, por ser muitos casos, é na vida profissional, né? E veja, desde criança, eu tinha um desejo de trabalhar com a mente humana, mas eu me auto-sabotava, porque da adolescência até meus 30 anos, vinha a desculpa do vida financeira, do tempo, vinha várias coisas que faziam com que eu adiasse esse sonho ou até mesmo não acreditasse que ele pudesse vir a acontecer. E aí chega a fase, né, que você chega o filho e aí cada um funciona de uma forma, mas comigo foi, meu Deus, como o tempo passa rápido. Eu não posso deixar que a vida passe tão rápido assim sem que eu faça o que eu quero, da melhor forma. E aí é que veio aquele período do entendimento de, nossa, eu preciso mudar, eu preciso fazer o que realmente eu quero. Antes do meu filho nascer, um pouco antes, eu tinha concluído a pós-graduação de psicologia organizacional, mas aí eu tinha um entendimento justamente de meu filho está pequeno, essa é a fase que eu preciso diminuir o ritmo, porque eu sempre fui muito ativa, muito acelerada nas coisas. E eu entendia, até mesmo antes dele nascer, que quando ele nascesse, tudo ia ficar mais tranquilo. Ia ter que diminuir os ritmos. E tá tudo bem, são fases. E aí, claro que vai ter um momento, né? Somos humanos, vai ter um momento que vinha ai, como eu queria, né? Estar envolvida aqui nisso, naquilo. Mas eu não estava, porque eu entendia, tá tudo bem. Tá tudo bem porque é uma fase. A fase de que eu sou casada, eu tenho meu filho, ele é pequeno e as demandas e prioridades hoje minha são essas. Para você pode ser diferente. Eu estou dando só o meu exemplo. Mas veja, e aí é entender que tá tudo bem. Hoje eu vivo o que eu tanto desejei. Hoje eu vivo
aquilo que na minha mocidade Deus me fez promessa e está se cumprindo. Então, você quando entende que você está vivendo uma fase, que você precisa aproveitar essa fase porque passa, e passa rápido, você começa a realmente estar aqui no presente e no agora. E muitas vezes as pessoas de fora vão te trazer uma certa pressão. E aí? Como é que vai estar? Como é que tu vai, quando é que tu vai começar a procurar? Né? Um exemplo, quando meu filho estava muito pequenininho. Vai trabalhar fora? Quando é que vai começar a trabalhar, a procurar emprego? Né? E claro, muitos tinham uma preocupação genuína de talvez não pesar ou não faltar, enfim. Mas eu tinha muito certo na minha mente que não, esse não é o momento, não é o que eu quero, não é a minha escolha, não existe o certo e errado. Até porque cada pessoa tem uma realidade, tem famílias que a realidade é realmente tanto o pai como a mãe, ou às vezes nem tem um pai, a mãe ter que sair e ter que ficar longe dos filhos, mas não era a minha realidade. Eu tinha a escolha de diminuir o ritmo e focar no meu filho, na base, até porque eu entendia a importância, enfim, para a mente dele mesmo, psicológico dele, desenvolvimento dele, físico também, a importância de estar ali junto dele. Então, entender a fase da vida e entender que tudo tem um propósito e que você está vivendo aquilo que você muito desejou. Muitas vezes é isso. Ah, Laila, eu estou insatisfeita porque eu estou aqui em casa, eu queria estar lá fora trabalhando. Ok, está tudo bem você se planejar para querer isso que você tem no seu coração. Mas o quão importante é que você pare e olhe que fase da minha vida que eu estou vivendo e quais são as minhas prioridades. O que eu tenho de prioridade? E aí, quando você entende as suas prioridades, a sua fase de vida, tudo fica mais leve. Então, eu entendia que hoje está mais leve, mas vai aumentar. Vai, com o decorrer do tempo, eu vou estar mais ativa, seja em atividades de igreja, seja no trabalho. Então, tudo é fase e passa rápido mesmo. Do mesmo jeito que eu falava, eu vejo hoje. Meu filho já tem 5 anos e tudo é diferente, né? Eu já consigo até trabalhar no mesmo ambiente que ele está, porque aí ele já tem um entendimento de que eu estou trabalhando e ele vai, né, ficar quietinho, que já vai ter o momento dele. E espero ter esse ritmo mais devagarzinho até os 7 anos dele. É a minha prioridade, é a minha meta, é o meu entendimento. E aí eu sei que isso passa rápido. E aí, com o tempo, vai vir as outras prioridades, as outras demandas, os outros ritmos. Mas entenda, eu não posso ficar desejando ter o mesmo ritmo da Laila lá na mocidade, que tinha tempo, que fazia várias coisas ao mesmo tempo. E que pode ser, né? Continuo fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas diferentes. Diferentes. Rotina diferente, prioridades diferentes, fase da vida diferente. E desejar ter aquele mesmo ritmo, só vai vir a insatisfação, a frustração, e dependendo realmente da sua fase de vida, até de idade, não tem nem como você ficar nessa insatisfação e desejo. Porque quantas pessoas chega aí, vamos dizer um exemplo, né, na fase dos 30, 40 e começa, eu comia de tudo, hoje já não como mais. E fica se lamentando, quando ela, na verdade, teria que entender que é isso. Se eu não cuidei da minha alimentação lá atrás, a consequência é, eu comi qualquer coisa, durante todos esses anos, tem uma hora que a máquina não aguenta mais. E aí, quantos idosos, quando chega nessa fase da velhice, eles não conseguem aceitar que eles precisam diminuir o ritmo. Eles se sentem até incapazes
ou sem valor, porque não conseguem fazer o mesmo ritmo que antes. Mas é fase. Não consegue mesmo. Mas muitos acabam até entrando em uma depressão quando vem até a necessidade de parar, seja por uma necessidade física, né, de saúde. Acabam entrando numa depressão porque não entendem que é uma fase. Você já viveu a sua juventude com força e vigor. Hoje você tem a sabedoria para estar ajudando os mais novos. Hoje você pode estar acolhendo. Você está em outra fase da vida que não é inútil, mas que você vai usar de forma útil de acordo com a sua realidade. Então, que hoje você possa estar entendendo isso. Qual é a fase da vida que você está? Quais são as suas prioridades? Dê o seu melhor no hoje, que com certeza amanhã você não vai estar carregando a culpa do eu deveria ter feito. Se o seu momento hoje é focar na sua vida profissional, foque para a glória de Deus. Qual é o teu propósito? Eu sou cristã. Então, em tudo eu também coloco a minha fé. E se você também é uma cristã, que você tenha fé também. Esteja focada no presente, entenda que tudo passa, dê o seu melhor e tenha fé. Fé que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Fé de entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a tua vida. Entender que se eu faço tudo, o tudo é comer, beber ou qualquer outra coisa, se eu faço tudo para a glória dele, isso é ter propósito. É o comer para a glória dele, é o educar para a glória dele, é o cuidar dos meus para a glória dele, é o fazer a obra para a glória dele, é o trabalhar para a glória dele. É qualquer coisa que eu faça, se eu faço para a glória dele, eu estou tendo propósito. Então, que você possa estar meditando nessa mensagem desse vídeo de hoje. E esse vídeo de hoje é um exemplo. Né? Eu entendia, nossa, eu quero um dia ir para o YouTube para trazer alguns vídeos já específicos falando. E eu, né, entendia que não era o momento. Mas chegou o dia que eu fiz, ok, esse é o momento. Eu entendia que não é a fase. Eu não ficava ai meu Deus, eu quero e não posso e não dá. Não dá. Uma hora vai chegar. E a hora chegou. E estou aqui gravando o vídeo. E entendo que serei frequente aqui. E tudo passa. Tudo se muda. Tudo tem um tempo. Em que a gente possa fazer o nosso melhor no tempo de hoje, com os olhos no hoje, se programando, se organizando para amanhã, mas aqui, no agora. Certo? E aí já coloca aqui nos comentários o que você vai fazer hoje para estar aproveitando da melhor forma possível a fase da sua vida. Se você não se inscreveu no canal, eu te convido, se inscreve que vai ter outros vídeos que com certeza vai agregar na tua vida. E deixa a tua curtida se você não deixou, certo? Deus abençoe e até o próximo vídeo.